Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da rodada 8 do Brasileirão. Luta contra o racismo. Em ação antirracista promovida pela CBF, jogadores e árbitros sentaram em campo antes da bola rolar. Dorinvicto Júnior. Desde a chegada de Dorival Júnior, o tricolor do Morumbi não sabe o que é perder e assume a terceira posição na tabela. Mais líder do que nunca. Botafogo vence mais uma e abre 5 pontos do segundo colocado. Fim do jejum. Corinthians vence o Fluminense e consegue seu primeiro trunfo com Vanderlei Luxemburgo. Rodada marcada por lindos gols, belos dribles e lances inacreditáveis. Isso e muito mais, só aqui no Magazine do Brasileirão. Na Arena da Baixada, o Atlético recebeu o Grêmio, com ambos querendo vencer para ir para a parte de cima da tabela. Assim como em todos os jogos, os jogadores e a arbitragem fizeram manifestação contra o racismo em apoio ao Vini Júnior. O Atlético mandou quase força total ao campo, com a entrada de Vitor Bueno no lugar de Fernandinho, que segue machucado. Já o Grêmio entrou com uma equipe alternativa, com destaque para o ataque composto por Vina e Galdino. No primeiro minuto de jogo, Vitor Roque recebeu o passe em profundidade de Canóbio, mas mandou por cima do gol na saída de Adriel. Pouco tempo depois, Vina aproveitou a bola na intermediária, finalizou com categoria e quase fez um golaço em Curitiba, quase uma pintura do camisa 11. Após bate e rebate, Cuiabano aproveitou a bola sobrando na entrada da grande área e chutou com força para abrir o placar para o tricolor gaúcho. Muito oportunismo do meio-campista. O Bento tava na direção da bola, hein? Mas quando ela chegou foi muito forte, ele nada pôde fazer. Logo na sequência, Vitor Roque recebeu o ótimo passe de Vitor Bueno e bateu com muita categoria, de cavadinha, para empatar o duelo. Que qualidade do camisa 9 do Furacão. Vitor Roque! O garoto tem cheiro de gol! No início da segunda etapa, Reinaldo cobrou escanteio e Bruno Vini subiu mais que a defesa adversária para fazer o segundo do Grêmio. O zagueirão se livrou da marcação. De cabeça, o Grêmio volta à frente do placar. Atrás do placar, o Atlético foi para cima. Depois de cobrança de escanteio na área, Canóbio aproveitou a sobra, finalizou com força e exigiu boa defesa de Adriel. Fim de jogo em Curitiba, 2-1 para o tricolor gaúcho. Com o resultado, o Atlético estacionou no meio da tabela e o Grêmio se embolou entre os primeiros colocados. O Fortaleza recebeu o Vasco no Castelão para abrir a rodada número 8 do Brasileirão. Em uma ação antirracista promovida pela CBF, os jogadores e árbitros entraram em campo com uma camiseta em combate à luta racial no país e no mundo. Mesmo com o jogo decisivo pela Copa do Brasil na quarta-feira, Vojvoda escalou o Leão com sua força máxima. Sem Barbieri suspenso, quem comandou o Gigante da Colina foi o assistente técnico Maldonado. A primeira chance do jogo veio nessa falta no Fortaleza. Caleb cobrou com categoria e Léo Jardim voou para fazer grande defesa. Fortaleza chegou mais uma vez depois dessa linda troca de passes. Caleb recebeu na grande área e bateu forte de perna esquerda. Por pouco, não saiu um golaço. O Vasco respondeu nesse contra-ataque. Alex Teixeira puxou com velocidade, arriscou de fora da área e João Ricardo fez a defesa. Figueiredo chutou da entrada da área e a bola triscou a trave de João Ricardo. Quase o Vasco abriu o placar. Na volta para a etapa final, o Fortaleza chegou com perigo. Com segundos de bola rolando, Moisés recebeu livre na área e bateu para a defesaça de Léo Jardim. No rebote, Piton afastou o perigo. Era dia de Léo Jardim. Em falta cobrada na área, Tite desviou e o goleiro do Vasco fez grande defesa. Mas nessa, Léo Jardim nada pôde fazer. Bruno Pacheco cruzou na cabeça de Thiago Galhardo, que ganhou no alto de Piton e cabeceou no cantinho. Enfim, saiu o primeiro gol do jogo.
Thiago Galhardo, camisa 91, nome da emoção! E ainda teve tempo para mais um. Em novo levantamento pela esquerda, dessa vez foi Silvio Romero, que subiu mais alto que a zaga para matar o jogo para o tricolor. De cabeça pro fundo do gol do Léo Jardim. Fim de jogo no Castelão. Fortaleza pressionou no segundo tempo e saiu com os 3 pontos merecidos. Já o Vasco segue com apenas uma vitória no Brasileiro e ainda está na zona de rebaixamento. Flamengo recebeu o Cruzeiro em um Maracanã lotado na tarde de sábado. Os atletas entraram em campo com camisas antirracistas e a torcida montou um mosaico em homenagem a Vini Júnior. Sampaoli não poupou ninguém e entrou em campo com os seus titulares. Pepa escalou seu time base com Bruno Rodrigues, Gilberto e Wesley no comando de ataque. E logo no primeiro ataque, gol dos visitantes. Bruno Rodrigues deu um lindo toque de calcanhar e Marlon pegou na veia para marcar um golaço. Que bomba! Marlon, 3 é a dele. 1 pro Cruzeiro, 0 pro Flamengo. Que cacetada! Mas logo veio a resposta. Pedro foi derrubado na área e depois da revisão na cabine de VAR, o juiz assinalou o pênalti. Gabi foi para a cobrança, mas acertou a trave. No rebote, o camisa 10 fez o gol, mas o lance foi anulado por ser considerado 2 toques. Mas o Flamengo não se abateu e logo empatou. Wesley fez bela jogada pela direita, cruzou, a bola passou por todo mundo e Ayrton Lucas completou para o fundo das redes. Ayrton Lucas, esse lateral também é bom demais. Nos acréscimos da primeira etapa, Gilberto cabeceou a bola que passou com muito perigo ao gol do Matheus Cunha. A primeira chance do segundo tempo foi do Cruzeiro. Henrique Dourado recebeu o cruzamento, chutou de perna esquerda e a bola passou perto do gol. Na sequência, Stênio recebeu pela direita, driblou Davi Luiz, já dentro da área e parou numa grande defesa do goleiro do Flamengo. Pressão do cabuloso. Bruno Rodrigues recebeu na ponta esquerda, trouxe para a perna boa e chutou no ângulo. Matheus Cunha esticou o braço e fez uma grande defesa. Fim de papo no Maracanã, mais uma atuação abaixo do esperado pelo lado do Flamengo. Apesar do volume de jogo do Cruzeiro, os mineiros não conseguiram sair do Rio com os 3 pontos. Na Arena Pantanal, o Cuiabá recebeu Lanterna Curitiba na quente noite na capital do Mato Grosso. Os mandantes entraram em campo querendo se distanciar da zona do rebaixamento, enquanto os visitantes estavam em busca da primeira vitória na competição. Antônio Oliveira mandou o Cuiabá com apenas uma alteração, Ronald no lugar de Denilson no meio-campo. Já o técnico Zago fez 4 mudanças, com as entradas de Gabriel, Kuzevic, Bosquilha e Caio César na equipe titular. Logo no começo, Fernando Sobral recebeu na ponta, tentou cruzar e acabou marcando um golaço na Arena Pantanal. Fica a dúvida, o camisa 88 cruzou ou bateu direto no gol? 1-0 para os donos da casa. Pressionado, o Cuiabá chegou com essa cabeçada de Ranieri para exigir reflexo do goleiro Gabriel. Nos acréscimos do primeiro tempo, Wellington Silva fez boa jogada na grande área e cruzou para Fernando Sobral finalizar para a boa defesa de Gabriel. Assim como na etapa inicial, tivemos gols com poucos minutos do segundo tempo. Após cobrança curta de escanteio, Robson apareceu sozinho na pequena área e de peixinho cabeceou para empatar o duelo. Tudo igual na Arena Pantanal. Fim de jogo! Com 2 gols nos inícios das etapas, Cuiabá e Coritiba empataram em 1-1. Resultado que não agradou nenhuma das duas equipes. O time da casa continua perto do Z4, enquanto o visitante continua na lanterna da competição. Para fechar o sábado de muito futebol, o São Paulo recebeu o Goiás no Morumbi. Como em todos os jogos da rodada, jogadores e arbitragem entraram em campo com a camisa "Com racismo não tem jogo". Invicto no comando do tricolor, Dorival Júnior escalou seu time titular com Caleri entre os titulares. O técnico Emerson Ávila mandou a campo Palácios na armação de jogadas e com Matheus Peixoto no ataque. A primeira chance do jogo foi do tricolor. Caio Paulista gingou, passou pela marcação e invadiu a área pelo lado esquerdo, bateu cruzado e Tadeu fez a defesa.
O Goiás respondeu com Matheus Peixoto. Em cruzamento na área, o atacante cabeceou forte e a bola saiu raspando da trave de Rafael. E o esmeraldino saiu na frente. Dieguinho cruzou no capricho e o baixinho Maguinho apareceu no meio da zaga para testar pro fundo o gol. Ninguém subiu, ele subiu, meteu no canto, nenhuma chance. E quase saiu o segundo. Palácios cobrou escanteio na medida e Bruno Melo subiu mais que a defesa do São Paulo. Ele cabeceou com força e Rafael fez uma defesaça. Espetacular, Rafael. E na volta do segundo tempo, o empate tricolor. Alisson recebeu pelo lado direito e tocou para Pablo Maia. De longe, ele arriscou o chute forte. A bola desviou no zagueiro. O goleiro Tadeu tentou, mas não conseguiu fazer a defesa. E por pouco não veio a virada minutos depois. Boa arrancada de Caio Paulista pela esquerda. Ele escapou da marcação e rolou para trás para Luciano carimbar a trave. Mais um milagre de Rafael no Morumbi. Escanteio cobrado no primeiro pau e o William Oliveira chegou cabeceando. O goleiro do São Paulo caiu bem e fez uma ótima defesa. E a virada veio. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para David. Só chutar pro fundo do gol e matar o jogo. 2-1 para o São Paulo. Fim de jogo no Morumbi. Depois de um primeiro tempo apático, o tricolor voltou melhor na segunda etapa e virou o jogo. O Goiás lamentou os pontos perdidos e estacionou nos 7 pontos. Abrindo os jogos de domingo, o Corinthians recebeu o Fluminense na Neoquímica Arena, querendo acabar com a sequência de partidas sem vitória. O experiente Vanderlei Luxemburgo veio com força máxima, contando com Roger Guedes, Yuri Alberto e Adson no ataque. Sem Fernando Diniz suspenso, o Fluminense de Eduardo Barros também veio com o que tinha de melhor, com exceção do lateral esquerdo Marcelo machucado. Como esperado, o time carioca começou com mais posse de bola e pressionando. Aos 19 minutos, John Arias arriscou de longe e Cássio fez boa defesa. Aos 32, mais uma chance no Fluminense e mais uma vez Cássio apareceu para salvar o Corinthians. André recebeu na entrada da área e chutou colocado, mas o camisa 12 fez um milagre em Itaquera. Mas no segundo tempo as coisas mudaram. Precisando da vitória, o Corinthians arriscou mais de longe, como esse chute de Maicon, mas Fábio fez ótima defesa. Pouco depois, Matheus Bidu arrancou pela esquerda e cruzou para Yuri Alberto. O camisa 9 ajeitou para Roger Guedes, completar para o fundo das redes e abrir o placar na Neoquímica Arena. Roger Guedes é o nome do gol! Já nos acréscimos, jogada semelhante ao primeiro gol. Wagner cruzou nas costas da defesa e Roger Guedes cabeceou com estilo para ampliar o placar e fechar o jogo. Renato Augusto só acompanhou porque o gol é dele, o gol é de Roger Guedes. Vitória do Corinthians, para alívio dos jogadores e do técnico Vanderlei Luxemburgo, e respira um pouco em meio a tantos resultados negativos em sequência. Internacional e Bahia se enfrentaram na tarde de domingo no Beira-Rio. Seguindo as ações antirracistas da CBF, atletas e comissão de arbitragem entraram em campo com camisas contra o racismo no futebol. Mano Menezes mandou a campo uma dupla de ataque formada por Alemão e Pedro Henrique. Já Renato Paiva apostou em uma formação com 3 zagueiros e 2 atacantes. A primeira chance de jogo foi nos colorados. Após sobra do escanteio, Alemão recebeu, entrou na área, mas finalizou para fora. O Bahia respondeu com Biel. O camisa 11 fez jogada individual e ficou cara a cara com o goleiro, mas não caprichou e a bola pegou na trave antes de sair. Minutos depois, John salvou o Internacional de levar o primeiro gol. Chaves cruzou na cabeça de Everaldo, que mandou para o gol e exigiu grande defesa do goleiro do Inter. E na volta para o segundo tempo, o Internacional abriu o placar. Wanderson cruzou na área, buscando Pedro Henrique, que desviou de cabeça. Na sobra, Johnny dominou no peito e soltou uma bomba de pé direito para vencer o goleiro Marcos Felipe. Do Internacional! Johnny! Quase saiu um empate no fim de jogo, mas Tassiano perdeu um gol incrível. Depois de rebote de John, o meia baiano não conseguiu empurrar para as redes. Inacreditável! E no apagar das luzes, o Inter matou o jogo. Wanderson aproveitou a bola na área e chutou sem chances para o goleiro Marcos Felipe. O Wanderson, de pé direito, manda a bola pro fundo do gol. Fim de jogo em Porto Alegre. Em um segundo tempo pouco movimentado, Inter se fechou e contou com uma atuação inspirada do goleiro John.
Bahia lamentou as chances perdidas e ficou com os seus 7 pontos à beira da zona de rebaixamento. O Red Bull Bragantino recebeu o Santos no Nabi Abichedi no final da tarde de domingo em confronto direto. Os times viviam situações parecidas na tabela e o duelo garantiria pontos importantes para o vencedor. O técnico Pedro Caixinha teve mais um desfalque na última partida. Bruninho se lesionou e Eric Ramírez assumiu a posição. Já pelo lado alvinegro, Soteldo voltou ao time titular. Lucas Lima, Dodge e Gabriel Inocêncio foram poupados na última partida. Chegaram 100% para o confronto. O primeiro bom lance na partida foi do Peixe. Soteldo viu Lucas Lima na passagem, acertou um belo passe e o camisa 23 não aproveitou a chance. Viu o gol livre e tentou o passe na área. Que pena. Mas o placar foi aberto pelos mandantes. Sacha recebeu pela direita, cruzou para Vitinho, que soltou uma bomba e estufou as redes. 1-0 no placar. João Paulo foi, tocou nela, nada pôde fazer. Que passe do Sacha, o gol do Vitinho. 1 para o Bragantino. Em uma jogada parecida com o gol, Lucas Evangelista bateu rasteiro e João Paulo salvou. Na sobra, a defesa mandou para longe. No lance seguinte, Lucas Evangelista tocou para Elinho, que passou para Eric Ramírez. E o camisa 7 sozinho chutou para o gol, mas parou na defesa de João Paulo. O segundo tempo começou eletrizante para o Bragantino. Em uma sobra, Eric Ramírez bateu muito bem, mas João Paulo fez uma ótima defesa. Na jogada seguinte, Messias deu um presente para Elinho, que bateu bem. Mais uma vez, parou em uma boa defesa de João Paulo. E a pressão do Massa Bruta fez efeito. Luan Patrick recebeu para a esquerda, arriscou um cruzamento em direção ao gol e Juninho Capixaba desviou. A bola bateu caprichosamente na trave e entrou 2-0. Apita o árbitro. Fim de jogo no Nabi Abichedi. E que amasso do Bragantino. Em um jogo incrível para o time na casa, o Bragantino conseguiu uma vitória importante para subir na tabela. Já o Santos buscará a reabilitação contra o Inter na próxima rodada. O campeão de 2021 contra o campeão de 2022 no Mineirão. O quinto colocado Atlético Mineiro recebeu o vice-líder Palmeiras. Eduardo Cudê mandou a campo seu time principal, confiando sempre no artilheiro Hulk. Abel Ferreira, por outro lado, escalou o jovem Vanderlan no lugar de Piquerez na lateral. Com apenas 6 minutos, Rony aproveitou a falha da defesa do Atlético e fez um golaço de bicicleta encobrindo o Everson. Porém, o VAR acabou anulando a jogada por um impedimento no mínimo controverso. Após sobra de escanteio, Batalha pegou a sobra e finalizou para a grande defesa de Everton. Bom jogo no Mineirão. Aí foi a vez do Palmeiras errar. Gomes entregou a bola de presente para Pavon, que driblou o zagueiro, invadiu a área e mandou a bola para o fundo da rede. Belo gol do argentino, o segundo dele no Brasileirão para explodir o Mineirão. A frieza da finta e também a qualidade para tirar do Everton. Os visitantes conseguiram um empate no início da segunda etapa. Arthur recebeu de Marcos Rocha e cruzou para o meio. Dudu, que estava livre, apareceu para marcar de cabeça. Tudo igual. O Atlético teve a chance de marcar o gol da vitória aos 80 minutos. Igor Gomes tabelou com Zaratio e recebeu dentro da área, mas a finalização foi para fora. Fim de jogo e 1-1 no Mineirão. O Atlético pulou para a 4ª posição, enquanto o Palmeiras segue invicto na vice-liderança. O líder Botafogo recebeu o América no Rio de Janeiro para fechar a rodada 8 do Brasileirão Açaí. Seguindo as ações antirracistas, atletas e juízes entraram em campo com a camisa "Com racismo não tem jogo". Luiz Castro não pôde contar com o artilheiro do campeonato. Tiquinho Soares recebeu o 3º amarelo e ficou fora do jogo. Wagner Mancini optou por deixar Aloísio no banco e colocou Renato Marques entre os titulares. E o líder começou com tudo e logo abriu o placar. De Plácido cruzou na cabeça de Júnior Santos. O atacante antecipou o zagueiro para fazer o primeiro gol do Fogão no jogo. Júnior Santos teve mais uma chance. Luiz Henrique arrancou com a bola, tocou para o camisa 37, que chutou para fora. Na volta para a etapa final, quase o Fogão ampliou. Júnior Santos tocou para Eduardo e o meia arriscou com o pé direito, mas a bola tocou o travessão. Júnior Santos recebeu e ficou contra 3 defensores do América. Eduardo tocou para Lucas Fernandes chutar para a defesa de Pazinato.
E o Fogão fez o segundo nesse golaço. Eduardo deu lindo toque de calcanhar para Luiz Henrique. O camisa 11 invadiu a área, limpou o goleiro e só rolou para o gol. Lindo gol de Luiz Henrique no Engenhão. Fim de jogo no Newton Santos. Botafogo fez mais um jogo seguro e se isolou na liderança com 21 pontos e incríveis 7 vitórias em 8 jogos. O América perdeu a sua 6ª partida e segue na vice-lanterna com apenas 4 pontos. Abrindo o nosso top 3 está Luiz Henrique do Botafogo. Eduardo deixou o companheiro na cara do gol depois de um lindo toque de calcanhar. O camisa 11 carregou, driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes. Que golaço, hein, jogador? Na segunda colocação, um gol monumental de Marlon do Cruzeiro em pleno Maracanã. Bruno Rodrigues deu um passe de calcanhar e o lateral Marlon encheu o pé. A bola bateu no travessão e ainda tocou no pé da trave antes de entrar. Um golaço! E a primeira posição não poderia ser diferente. Fernando Sobral do Cuiabá. Recebeu na direita, olhou para o meio da área e bateu no gol, enganando todo mundo e levando a torcida ao delírio. Mas e aí? Cruzou ou chutou? Que golaço de Sobral! Parabéns, o top 1 é seu! A melhor defesa da rodada foi de Rafael do São Paulo. Na cabeçada de Bruno Melo, o goleiro voou e fez uma defesa sensacional para salvar o tricolor. Veja por esse ângulo. Espetacular, Rafael! O drible da rodada foi do garoto Wallison do Cruzeiro. Ele puxou o contra-ataque e deu essa linda caneta em Thiago Maia, que só parou o meio do cabuloso com falta. Fecha as pernas, Thiago Maia. Esses foram os jogadores e técnico que se destacaram na rodada 8. Goleiro, Rafael do São Paulo. Lateral direito, Maguinho do Goiás. Zagueiros, Bruno Vini do Grêmio. Tite do Fortaleza. Lateral esquerdo, Marlon do Cruzeiro. Meio campo, Pablo Maia do São Paulo. Johnny do Internacional. Cuiabano do Grêmio. Ponta direita, Júnior Santos do Botafogo. Ponta esquerda, Vitinho do Red Bull Bragantino. Centroavante, Roger Guedes do Corinthians. Técnico, Renato Portaluppi do Grêmio. O craque da rodada número 8 não poderia ser outro. Roger Guedes comandou o timão na primeira vitória de Luxemburgo como técnico do Corinthians. O camisa 10 recebeu passe de Yuri Alberto e de cabeça fez o primeiro dele na partida. No fim de jogo, ainda teve tempo de mais um gol de Roger Guedes. Em bola cruzada na área, o atacante desviou de cabeça e Fábio nada pôde fazer. Parabéns, Guedes! Após a 8ª rodada do Brasileirão, a classificação é essa. Botafogo venceu mais uma e se isolou na liderança. O São Paulo chegou à sua 2ª vitória seguida e agora é o 3º colocado. Com a vitória, Corinthians saiu da zona do rebaixamento e com os resultados, o Goiás entrou na zona da degola. A rodada 9 do Brasileirão começa no sábado, com o duelo entre Fortaleza e Bahia. Um pouco depois, Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentam no Parque do Sabiá para o grande derby mineiro. O Atlético Paranaense recebe o Botafogo e o América encara o Corinthians. À noite, Santos e Internacional medem forças na Vila Belmiro. Fluminense, Red Bull Bragantino, Grêmio e São Paulo abrem os trabalhos no domingo. Mais 2 jogos completam o final de semana.
O Palmeiras enfrenta o Coritiba e o Goiás recebe o Cuiabá. A rodada 9 acaba na segunda-feira com o emocionante clássico carioca entre Vasco e Flamengo. E por hoje é só no nosso Magazine da rodada 8. Nos vemos na próxima!